Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre frustração, miastenia e frustração. Se você não chegar ao final do vídeo, porque você não tem tempo de assistir agora, ou porque ficou muito longo, eu não faço ideia de quanto tempo esse vídeo vai levar, eu queria dizer para você uma coisa, e pelo menos você ouça essa coisa: tá tudo bem. E eu tô dizendo isso pra você e dizendo pra mim, assim, tá tudo bem. Por que eu tô falando isso? Porque eu tinha o planejamento e a ideia de colocar outros 2 vídeos na sequência do último que eu coloquei, que já faz algum tempo. Continuando o nosso glossário da miastenia e o outro falando sobre vitimismo, mas falando para pessoas que não têm miastenia e que convivem conosco, e de algumas considerações em relação a isso, e eu não consegui fazer isso. E não consegui fazer mais um monte de coisa. E isso tem muito a ver com o fato de que eu criei expectativas, né? Eu sempre falo, porque eu sempre exercito não criar expectativas, mas colocar coisas em perspectiva para realizar, e não com expectativa. Quando a gente cria expectativa, e foi o erro que eu cometi, você pode entrar num quadro de ansiedade. Se você já tem tendência a ser ansioso, pior ainda, porque você cria uma expectativa muito grande, você fica ansioso se você vai conseguir ou não, e aí você acaba se embolando. E o que aconteceu nos últimos meses, né, nas últimas semanas, acho que chegou a mais de um mês até, o meu quadro da miastenia piorou muito. E isso em si já me frustrou demais, porque eu estava vindo numa situação de melhora constante, de não sentir mais determinadas coisas, determinados sintomas da miastenia, principalmente quando eu tirei meus dentes. E aí eu comecei a ver essas coisas voltarem, eu comecei a ver o cansaço se instalar. Eu estou numa rotina, estava numa rotina, vou corrigir, né? Estava numa rotina assim, de levantar de manhã, fazer minha rotina matinal, começar a trabalhar. Eu estou trabalhando. E aí, produzir no trabalho, né, fazer as coisas, propor projetos, enfim, desenvolver projetos, acompanhar a turma. Fazendo isso, e quando eu termino, cumpro o horário de trabalho, e o meu horário, para quem não sabe, está chegando aqui hoje 6 horas de trabalho, né? Eu tenho horário especial por causa da minha astenia. Eu estava exausta, cansada. E alguns desses dias, o que eu conseguia fazer era fechar tudo, ir para o sofá e apagar, dormir. Em outros dias eu não apagava, mas aí eu ficava numa angústia, numa ansiedade, numa frustração, por causa de tudo que eu tinha colocado como expectativa para mim nesses últimos dias, nesse mês, de fazer, de produzir, de realizar, e que eu não ia conseguir. E aí, eu gosto muito, eu já vou voltar no IAI, tá? Mas eu gosto muito da ideia dessa imagem, que uma vez eu ouvi essa história e isso para mim foi forte, assim, de que às vezes você não está fazendo nada errado, mas você está fazendo na direção errada. Como assim? Você não está na estrada errada. Você quer chegar a um objetivo, você quer chegar a um destino. E você pega a estrada certa para aquele destino, mas você vai na direção errada. Então você está dirigindo certo, você está no carro certo, você está na companhia certa, você está na estrada certa, você está vendo os pontos de referência certos, mas você está indo ao contrário, você está na direção errada. E você está, na verdade, se distanciando do seu destino, né, do seu objetivo. E eu não estava fazendo nada errado, eu estava descansando, porque eu precisava descansar.
E eu sempre digo, se você está cansado, tem miastenia, está cansado, se você não tem também, né? Mas principalmente se você tem miastenia, está sentindo cansaço, não força a barra, descansa. Se você quer ver um filme, quer ver uma série, quer ver Netflix, quer ver seja lá o que for, não há nada errado nisso, você não está fazendo uma coisa errada. A questão não é se você está fazendo algo errado ou certo, né? Você está fazendo uma coisa certa, você está vendo um filme. Só que eu estava fazendo isso na direção errada. Não era para me distrair, para ficar bem, para ter um momento de lazer, para aprender alguma coisa ou não aprender nada, de uma forma consciente, né? Tô a fim de ver um boberol, vou ver. Então não tem problema nisso, desde que feito pelo motivo certo. E eu estava fazendo para fugir. E isso é muito comum, não só para quem tem miastenia, porque isso é um equívoco, né? Que a gente às vezes comete, que eu cometo, e que eu vejo algumas pessoas cometerem, é achar que algumas coisas só acontecem porque você tem miastenia. Não é. Qualquer pessoa com miastenia ou não, às vezes usa esse tipo de coisa, um joguinho, um filme, ficar vendo tênis, torneio de Cincinnati, passou há pouco tempo. Ficar vendo Olimpíada, ficar vendo Paralimpíada, ficar seja lá o que for que você assista na televisão, ficar vendo programas de obras, são as coisas que eu gosto de ver. Para se distrair não há problema nenhum, né? É o seu momento, você não está procrastinando nada, você não está fugindo de nada, você está conscientemente evitando pensar em algumas coisas. Então, não, eu vou parar agora, vou me dar o direito, vou ver um filme, vou me distrair, ou estou cansado, preciso descansar, então eu vou parar e vou dormir sem culpa, tudo bem, está tranquilo. Mas essas mesmas coisas feitas no sentido errado, na direção errada, né, pelo motivo errado, pela razão errada, elas são extremamente prejudiciais, né? Elas aumentam a ansiedade, elas aumentam a angústia, elas aumentam a frustração. E eu entrei nesse ciclo nessas últimas semanas, que tinha dia que eu não conseguia nem responder o WhatsApp, assim. Porque eu estava muito cansada, e eu ainda estou cansada. Tenho acordado cansada, tenho... E eu ainda estou muito cansada, né? Tenho me sentido muito cansada. Ontem eu estava conversando e eu estava falando, não é o cansaço normal. Né? Não é um cansaço normal de quem está trabalhando. Não é. O cansaço da miastenia é diferente. E nesse ponto, a miastenia é cruel, né? Porque às vezes nem sempre, ou quase sempre, a nossa aparência não demonstra isso. Né? Não dá sinais para os outros disso. Mas a questão toda é que não é só, como se fosse pouco, os outros. É a gente mesmo. É a cobrança que eu comecei a me fazer. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu estou falando isso para você porque eu tive que tomar cuidado com isso. E não é simples, essa retomada não é simples. Admitir isso, entender isso é um princípio, assim. Mas não necessariamente é suficiente para você sair desse ciclo. Pelo menos não para mim. É preciso, além disso, colocar coisas no lugar. Lugar do quê? Desses pensamentos, desse entendimento, né? Em vez de eu olhar e me angustiar e ficar ansiosa por tanta coisa que eu coloquei como expectativa para mim, tirar isso desse lugar e colocar em perspectiva. Né? Eu tenho a perspectiva de realizar isso, eu tenho a perspectiva de fazer isso, eu tenho a perspectiva de botar o canal com os vídeos. Vocês não imaginam a frustração que é quando eu não consigo. A perspectiva de produzir coisas no meu trabalho, a perspectiva de melhorar da miastenia, a perspectiva de dar aulas, em perspectiva.
não em expectativa, né? Tirar isso da expectativa. E a partir daí, não entrar em angústia porque eu não vou fazer tudo. Hoje eu não vou fazer tudo que eu gostaria. Hoje eu não vou fazer tudo que eu poderia fazer se eu tivesse saúde. Não vou. Mas independente se você tem a saúde ou não, se você tem miastenia ou não e está ouvindo o vídeo, às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente acha que poderia fazer. Mas a gente pode fazer uma coisa. A gente pode fazer uma. A gente pode dar um passo. Eu posso hoje à tarde descansar. Agora é bem cedo de manhã. Eu daqui a pouco começo a trabalhar. E eu consegui. E eu vi que eu tinha força antes de começar de gravar o vídeo. Se de tarde eu vou conseguir fazer outra coisa, editar esse vídeo para botar, enfim, eu não sei quanto tempo vai levar. Mas não criar essa expectativa, não criar essa ansiedade, né? É lidar com o fato de que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não porque eu convivo com a miastenia, mas eu convivo. E é importante dizer. Mas tá tudo bem, ainda que não tenha miastenia na história, que a gente não tem que seguir esses padrões que colocam pra gente. Eu assisti muita coisa das Olimpíadas. Eu estava cansada, era um período que eu estava bem exausta, e aí eu ficava à tarde vendo, passando, né, as coisas tinham passado de madrugada na TV, e eu estava vendo, e tem muita coisa interessante que a gente pode aprender, né? Uma das coisas é que quem ganha, quem chega na final, quem ganha a medalha, faz um discurso super bacana, e é preciso fazer esse discurso, né? Olha, você também pode, você pode chegar lá, eu tentei 1000 vezes, não consegui, agora eu consegui, não desista, vai lá, segue em frente, é isso aí, lute pelos seus sonhos, show de bola. Mas um monte de gente ficou pelo caminho, não passou nem pela final. E essas pessoas não costumam ser entrevistadas, e quando são, elas pedem desculpas, ou então elas dizem que não deu, que vão se esforçar mais, como se elas já não tivessem se esforçado, né? Mas na verdade, a gente não tem que passar para a final, a gente não tem essa obrigação. Tá lá já é muita coisa, tá aqui já é muita coisa. E vivendo o momento histórico que a gente está vivendo no mundo, no país, muita coisa, muita coisa. E acho interessante que eu fiquei imaginando se um cara que participou da primeira bateria lá para natação e não passou para a final, se ele daria entrevista e diria: lute pelos seus sonhos, é isso aí, você vai chegar lá como eu cheguei. Às vezes a gente não passa, gente. É isso. Não tem lugar para todo mundo na final. E eu não estou dizendo que é para desistir. Não é para fazer. Mas por que tem que ser a final? Por que tem que ser a medalha? Por que a gente coloca o nosso sarrafo, pensando em salto em altura, lá no alto? Ou por que a gente aceita que coloquem o sarrafo para a gente lá no alto? Na sociedade hoje a gente tem que ser tudo, a gente tem que ter alta performance em tudo. Porque é alta performance, são atletas de alta performance. E aí a gente tem que ser o funcionário de alta performance, a mãe de alta performance, a esposa de alta performance, o amigo de alta performance. Você tem que ser a mãe, você tem que ser o amigo. Já é muita coisa. Você tem que ser alguém que tem alegria de viver o seu dia. Já é muita coisa. E tá tudo bem. Você sabe as medalhas que você já ganhou. Você sabe. Sabe que você se deu no seu dia a dia. E é isso que vale. É isso que vale. Então sim, lute pelos seus sonhos, não desista. Mas vai um dia de cada vez. Coisa difícil
difícil de viver, mas se esforce, assim, é hoje, hoje. Eu, nas minhas meditações de manhã, né, eu leio a Bíblia e eu estava lendo Lamentações de Jeremias. Bom, você lê um livro de lamentações já é um negócio. E a gente, na nossa sociedade, é ensinado a não lamentar, não pode lamentar. A gente não pode ficar só reclamando, reclama, não é isso, né? Mas às vezes a gente tem que olhar para as coisas e falar assim, oh Deus. E ele, nesse livro, ele fala duas coisas muito contrastantes com uma lamentação, né? Ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É no livro de Lamentações de Jeremias que tem esse texto bíblico. E ele diz que ele quer trazer à memória o que pode lhe dar esperança. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a, de manhã, trazer à memória o que podia me dar esperança, que a misericórdia de Deus tinha se renovado. E eu tinha para esse dia tudo que era necessário para viver um mal que poderia sobrevir nesse dia. E todo dia tem o seu mal. Todo dia tem o seu mal. E a gente tem que se fixar nisso, né? Não ficar ansioso com o de amanhã. Isso são palavras de Cristo, né? Basta cada dia o mal, mas renovando a esperança de que a gente já tem na gente tudo que é necessário para viver o mal que se impõe nesse dia. E se é um cansaço durante a tarde, que eu possa dormir no sentido certo, porque é necessário. Se eu tenho condições de gravar um vídeo, que eu possa gravar no sentido certo. Se eu não tenho condições de editar, de gravar, de fazer, que eu possa deixar de fazer no sentido certo. Porque não está dando para fazer e eu tenho que descansar. Aquilo que me vem à mão para fazer, eu faço na hora. Também é bíblico isso. Conforme as minhas forças. O texto diz isso. Conforme as suas forças. Então é isso que eu tenho trazido à minha memória, assim. O que me vier à mão a fazer nesse dia, hoje, no dia que se chama hoje, eu vou fazer conforme as minhas forças. Elas estão poucas. O que pode ser muito frustrante se eu ficar botando em expectativa que eu quero ficar bem, porque eu vou ficar boa, porque eu vou entrar em remissão. Mas se eu colocar isso em perspectiva, sem essa ansiedade, eu melhoro o meu estado emocional. E melhorando o meu estado emocional, eu melhoro o meu estado físico e então eu vou na direção certa. Mas no tempo e na velocidade que me é permitido ir. Então, se você não está conseguindo fazer as coisas que você queria fazer, se você não está conseguindo fazer as coisas que você fazia antes da miastenia, isso é uma coisa que angustia muito os miastênicos. Se você tem ouvido besteiras, bobagens, tá tudo bem. Já basta a situação que a gente está vivendo no mundo, no país, já basta as cobranças que a gente tem das pessoas por causa da nossa saúde ou falta de saúde, por a gente conviver com a miastenia. Já basta. A gente não precisa de mais uma pessoa perturbando e enchendo a paciência, que é a gente mesmo. E que é o pior, né? Porque se alguém diz pra mim, como eu ouvi esses dias por causa da Paralimpíada, tá vendo que exemplo de superação, a pessoa não se entrega. E eu pensei, eu me entrego? Eu não consigo. Não é uma questão de me entregar ou não, mas se eu começo a alimentar isso em mim, né, se eu começo a trazer isso para mim como uma verdade, se eu começo a ser a pessoa que mais me cobra, aí vai virar um buraco sem fundo esse negócio. Tendo miastenia ou não tendo miastenia, né? Então, esse foi um movimento que eu fiz, tirar as coisas de expectativa,
botar em perspectiva, isso é um exercício, como eu disse, não basta. Organizar a minha mente para me manter em coisas boas, em pensando em um dia de cada vez. É um dia de cada vez, eu vou me dedicar, vou fazer o que eu consigo. E o que eu tiver que fazer por causa do cansaço, ou por causa da dificuldade com a minha astenia, ou por falta de recurso, o que for, eu vou fazer com calma. Se eu tiver que dormir, eu vou dormir para descansar, não para fugir. Se eu tiver que ver uma televisão porque eu não estou aguentando fazer uma outra coisa, não tem problema. Desde que seja para eu poder me recuperar, estar bem, eu não estou aqui procrastinando, fugindo da minha realidade, fugindo dos compromissos que eu tenho, nada disso, né? E nem de saber que eu os tenho. Porque aquilo que a gente assume para fazer, o que a gente quer fazer, não pode virar instrumento de tortura na vida da gente. A gente tem que aprender a lidar com isso. E isso é exercício. E nos dias que não deu certo, tá tudo bem. Por isso eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje você está conseguindo fazer? Que bom. Não fique se torturando porque você ficou um mês sem fazer, Flávia. Vai lá, faz o que hoje você está fazendo. Vai dar para eu editar esse vídeo hoje? Vai dar para postar hoje? Vai dar para eu postar amanhã? Vai dar? Não sei. Eu tô na perspectiva de editar, de postar. Quando vai ser? Não sei. Quando eu conseguir. Porque a grande maioria das pessoas não se entrega. E elas não deixam de fazer porque se entregaram. Elas não fazem porque elas não conseguem fazer. Não é porque se entregou. E isso, assim, vale para quem tem e para quem não tem miastenia. Um dia de cada vez. Uma coisa de cada vez. Tomei banho hoje. Que bom. Sozinha. Melhor ainda. É isso. Voltar a ter alegria nisso. Nas pequenas vitórias. Se um dia chegar na Olimpíada, se um dia passar para a final, se um dia ganhar medalha, show de bola, é isso aí. Mas não se cobre essa alta performance que a sociedade impõe a gente. Não se cobre. Porque quem foi que disse que tem que ser alta performance? Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Assim, eu tô falando isso é perigoso. Isso é perigoso falar isso. Porque a pessoa pode dizer, tá se acomodando, tá... ou eu tô na minha mente, né, imaginando que pode surgir disso, assim, tá dizendo para as pessoas serem medíocres. Não, seja como Cristo. Não, seja como Cristo. Simples. Pacífico. Manso. Sabe, quem queria que ele tivesse alta performance foi Judas, que queria alta performance de Cristo. E aí, para forçar a barra, ele foi lá e vou botar o cara numa situação encurralado para ver se ele performa. Não é possível que ele não vai performar. Essa é a expectativa do mundo. Sabe? Não é ver o mestre lavando o pé dos discípulos. O cara é o mestre, pô. Entrando, montado num jumentinho. Você vai ficar se conformando, entrar, montar num jumentinho? Entra no garanhão. Não, é o jumentinho. Porque não é o que você está fazendo, mas é o sentido que você está dando para o que você está fazendo. Se você tem o garanhão, se você tem a medalha, se você tem a alta performance, que bom! Que bom, alegre-se com isso. Mas não permita que isso vire uma tortura.
E se você não tem, não permita que isso vire uma tortura. A gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para isso. Sabe? A gente não está aqui para isso. Quem determina o que é a minha alta performance? Sou eu. E se eu estou frustrada, foi porque eu me impus limites muito altos. Ou aceitei os limites que me puseram, né? Estou falando limites no sentido do sarrafo, para pular, as marcas. Né? Não vou colocar lá embaixo, não é isso, mas é a minha realidade. É aqui, é o hoje, é o agora. É ser pleno no agora. Esse é o desafio. Pleno naquilo que você é pleno. Até dormir, para minha astenia, tem que ser feita no sentido certo. E eu estou aprendendo. Eu tive dias difíceis, mas eu estou aprendendo. E tente trazer, se você está num momento de frustração como eu estive, a memória que pode te dar esperança. Não só aquilo que você já viveu, não só aquilo que você já fez, não só aquilo que você já passou, Deus já fez na sua vida. Mas aquilo que Ele faz todo dia, que é renovar a misericórdia dEle sobre as nossas vidas todo dia. E nos dar as condições de viver esse dia. E no final do dia, ele passa. Se eu penso nas situações difíceis que eu já passei, passou. Acabou. Vai passar. Vai passar. Essa pandemia vai passar. Essa situação toda vai passar. Eu não sei se a gente vai ver, mas vai passar. Então, tá tudo bem. Obrigado por você ter assistido. Se você não se inscreveu no canal, se você ainda não me segue nas redes sociais, os endereços estão aqui embaixo, me siga lá. Eu espero, mas não vou prometer nada, ter postagens mais frequentes. Se você quiser deixar o seu comentário, vai ser uma alegria ler, responder quando eu puder. E se você achou que esse vídeo pode ajudar as pessoas a pensarem em coisas boas e se sentirem melhor, esse é o objetivo. Compartilha, deixa seu comentário, mais uma vez, falar aqui. E mais uma vez, obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.